Pessoal, tudo bem? Deixa eu gravar esse vídeo aqui rapidinho. Eu montei uma pauta aqui de 5 itens breves. Porque assim, eu sempre falo assim, vamos colocar assim, eu sempre, igual teve gente que falou assim, eu sempre bato na Alemanha, né? Fico batendo. Mas não é assim, eu sei que às vezes se eu não me autopolicio, né? Se eu não me vigio, eu vou nessa tendência a lutar contra o negativity bias, né? O bias negativo. Mas vamos lá, uma vez que a gente já entendeu aí nos outros vídeos questões sociais, questões culturais, é, eu, eu montei aqui 5 itens, 5 pontos, mas e aí, como que eu lido, né, de forma prática, de forma objetiva? E talvez isso ajude você não só na Alemanha, mas em outras culturas que têm traços parecidos com a cultura alemã. Então vamos passar os itens aqui, né? Assim, e aí, uma vez que eu estou tendo tanta dificuldade em me adaptar, ou eu vou enfrentar essa dificuldade, ou eu já não estou aguentando mais, já estou pensando em voltar, como muita gente chama no privado, chama nas mensagens diretas e falam, não postam, isso aí, esse tipo de coisa dificilmente aparece. Mas e aí, como que. E a pergunta aqui é para mim mesmo, né? Vou responder aqui para mim mesmo, para não parecer um hipócrita, né? Apesar de eu reclamar, apesar de eu pontuar coisas negativas, coisas de atenção, pontos de alerta, por que eu estou aqui há 6 anos e meio? Por que eu não tenho plano de sair daqui? Tá, vamos lá. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Primeiro, né? O primeiro ponto é em como lidar, né? Como se adaptar, como eu tenho usado algumas estratégias para me proteger, me blindar de questões que podem afetar até minha saúde mental, tá bom? Então, o primeiro item aqui é aprender o alemão. O segundo, entenda que é uma cultura de baixo capital social. A gente já falou isso em outros vídeos. Se você ainda não viu, vai lá no vídeo que tem o título sobre a questão do advogado, tá lá explicando. Terceiro, como consequência do capital social, muitos alemães preferem se conectar sim com outras culturas, entendeu? E o quarto, se autopolicie e autorreflita para que a amargura, o rancor, as ofensas, os desagrados não cresçam dentro de você. E que isso seja externalizado como raiva, como é que eu posso dizer? Como rancor, como insatisfação, como amargura. Porque é igual a minha terapeuta, né, me disse uma vez, falou assim, Hugo, se você for lutar contra uma cultura, contra a cultura, seja brasileira, seja alemã, seja norte-americana, você vai perder, entendeu? É uma guerra que você vai declarar já perdida, tá? Porque essa cultura, ela está ali estabelecida há anos, há décadas, e por aí vai, tá bom? E o quinto e o último aqui, a Alemanha é um país bom sim, é um país bom sim, e é por isso que eu estou aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, aprender o alemão. Isso aí, particularmente, eu tenho dificuldade, sempre tive, desde quando eu comecei a aprender inglês. Eu comecei a aprender inglês, na verdade, eu já tinha 21, 22 anos, já estava terminando a faculdade. Eu tenho dificuldade em frequentar salas de aulas de idioma, tá? Porque eu me sinto pressionado a seguir o caminho, o fluxo, a velocidade de todo mundo e eu não consigo. Se eu não entender alguma coisa, eu não consigo avançar, entendeu? Eu fico meio agarrado ali, eu posso perder a aula inteira para poder entender, mas eu não gosto de avançar sem entender. Então, para mim, eu aprender o alemão aqui, eu preferi ser autodidata e quando eu precisei, eu contratei professores particulares, tá? Da Alemanha, tá bom? Da Alemanha. Não contratei professor particular brasileiro ensinando alemão, para não ter nenhum viés. Mas por que aprender a língua? Para você se defender, para você aprender a argumentar, para você não precisar engolir aquela insatisfação, entendeu? E mais, quando você começa, eu já percebi isso, quando você começa a aprender a língua, você começa a oferecer ajuda e aí você tem um retorno. Então, por exemplo, esse final de semana mesmo eu vi uma mulher pelejando para pôr uma bicicleta dentro de um carro. Eu estava até com o Charlie nas minhas costas.
Eu vi de longe, eu falei assim, eu já tenho alemão suficiente para isso. Eu ofereci ajuda, eu com chave nas costas, ela aceitou, agradeceu, ficou super bacana. Eu consegui ter uma interação social, eu consegui ter uma conectividade social, graças à língua, entendeu? Então não negue o impacto da língua na capacidade de bem-estar que isso pode gerar para você. E aí, por exemplo, se um alemão ou uma pessoa que não seja alemã, mas que já está integrada na cultura, vem te tratar de uma forma que você não gosta, você pode se defender, você pode argumentar. Você fala, não, peraí, stop, 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 stop. Ich bin eine freie Person, né? Eu sou uma pessoa livre. Por que você está tentando me controlar, né? E aí, na hora que você começa a argumentar, geralmente vem aquela frase, hier in Deutschland, aqui na Alemanha, você pode falar assim, stop, stop. Né? Tipo assim, eu vivo aqui há 6 anos, não precisa me dizer como é que é aqui, entendeu? Eu tenho, entendeu? Você pode começar a argumentar, sem brigar, entendeu? Não é brigar, é se argumentar. Porque eu lembro, nos 2, 3 primeiros anos que eu não tinha alemão suficiente, eu sentia como se eu estivesse engolindo ofensas que eu não deveria engolir, vamos colocar assim. Não estou estimulando ninguém a brigar, eu estou falando o papel e o impacto da língua na nossa capacidade de socializar e como isso retorna para a gente, inclusive como benefício e saúde mental, entendeu? Eu sei que aprender alemão é muito difícil, mas veja como um sacrifício. Os sacrifícios, por si só, por conceito, é uma renúncia que a gente faz agora para ter um benefício depois. Então, não sei qual é a motivação que você viu ou que você vê até agora para aprender alemão. A minha motivação é melhorar a minha sociabilidade, a minha capacidade social. É muito mais difícil me conectar aqui na Alemanha se eu não souber a língua, isso está claro. E é muito mais difícil eu me defender, eu criar argumentos, eu proteger, né, vamos colocar assim, a minha família de um eventual desagrado, de uma eventual injustiça, se eu não souber a língua, entendeu? Então veja isso como uma etapa fundamental, tá? Para você melhorar a sua conexão social, para você melhorar a sua adaptabilidade. Isso aí não estou falando de ouvir falar. Eu estou falando porque eu experimentei isso. Hoje, 6 anos e meio de Alemanha, eu já tenho um alemão razoavelmente suficiente, entendeu? O 2, entenda que é uma cultura de baixo capital social. As pessoas estão carentes de contato e conectividade social. Seja aberto, gentil. E eu coloquei aqui até um esboço, assim, eu falei assim, eu tenho certeza que, por exemplo, se você, com exceções de algumas cidades, tá? Porque Berlim, para mim, na minha percepção, Berlim é uma cidade bem difícil. Berlim sofre do mal de capitais na Europa, entendeu? As capitais geralmente são cheias de turistas, ninguém tem paciência para ninguém, mas enfim, com exceção de algumas cidades, com exceção de contextos, não tentando generalizar, mas o que eu tenho visto, inclusive aqui em Hamburgo, que se eu sou aberto, por exemplo, com 10 pessoas, se eu sou gentil, usando o alemão, se eu faço gestos de gentileza, as pessoas às vezes respondem com um sorriso. E eu não estava esperando. Entendeu? Por exemplo, outro dia um ônibus fez questão de me esperar enquanto eu corria, sei lá, quase meio quarteirão para pegar. Na hora que eu fui entrando no ônibus, eu não falei só Danca e entrei. Eu falei assim, Danca, Danca. Eu bati no coração, assim. Entendeu? Então começa a buscar também, diante da crise, diante da dificuldade, começa a ver oportunidades de trabalhar em si mesmo, formas de você se conectar, você ser social nessa outra cultura. Não significa que provavelmente a forma como você era social no Brasil vai funcionar aqui. Entendeu? Aqui talvez você vai ter que ser mais claro, você vai ter que usar tons não tão altos, mas não tão baixos, mas você precisa se fazer ouvido, tá bom? Sorria, gesticule, igual isso aqui eu falei, ó, bater no peito aqui, ó, Danca, Danca, schon, Zé Neto, Zé Neto. Outra vez mesmo, eu tava andando com o Elias, o pessoal fez questão de segurar uma porta para eu passar com o carrinho, eu, Zé Neto, assim, é muito gentil da sua parte, é muito gentil da sua parte. E eles não ficam secos, eles não me maltratam, eles respondem com gentileza, essa é a verdade. Se eu sou gentil, muitos dos casos a gentileza está retornando, tá bom?
E aí, quando a gentileza não retorna, também não dá para a gente sair culpando a cultura necessariamente, porque em outras culturas tem pessoas com estados mentais não tão bons naquele dia ou não tão bons de forma de saúde mental mesmo, e aí não diz respeito a você, ou ao idioma, ou se você é estrangeiro, não é estrangeiro, e por aí vai, entendeu? O terceiro aqui, ó, como consequência do capital social baixo, muitos alemães preferem se conectar com outras culturas do que com eles mesmos. Isso é uma oportunidade, expanda seu círculo social e tente incluir pessoas, inclusive de outros países, não só do Brasil, mas de outros países, saindo, por exemplo, do seu espectro da área de trabalho, saindo daquela ideia do nicho ali, as pessoas da empresa, ou as pessoas da faculdade, ou as pessoas do curso. Expande seu círculo social de forma que você vai reduzir as oportunidades de comparação, entendeu? E aí a gente vai lidar com aquela questão da comparação, competição, inveja como capital social. Então, se as pessoas não têm por onde ficarem comparando você, se elas trabalham no, por exemplo, se eu faço um amigo aqui, eu tenho um amigo que trabalha numa loja de cosmético, entendeu? Por que ele está comparando a carreira dele com a minha? Por que ele está comparando a formação dele com a minha? Não tem sentido, entendeu? A gente trabalha em situações, em contextos diferentes, então quando a gente se junta, a gente não vai ficar se comparando, a gente vai curtir. A gente vai tomar uma cerveja, tomar um vinho, seja o que for, tá bom? Então tenta sair um pouco da bolha de ou é alemão ou é brasileiro, ou é da faculdade ou é do trabalho, ou é entendeu? Tenta sair um pouco dessa bolha, tenta expandir mais. Você tem aplicativos, por exemplo, o Meetup é um aplicativo, uma plataforma, e aqui eu não estou sendo patrocinado, que ajuda demais nisso. E as pessoas vão lá super abertas, as pessoas já chegam nos eventos de Meetup com, vamos falar assim, o coração e a cabeça aberta para se conectar, tá bom? O 4 se policie e autorreflita para que a amargura, o rancor não cresça dentro de você. Isso vai gerar raiva. E ao invés, tente ver cada situação em uma perspectiva neutra. Olhe para o indivíduo, não para as emoções. Tenha um olhar científico e experimentador. Você está experimentando uma cultura diferente. Tudo o que ocorre diante de você, você pode pegar, se colocar numa situação neutra e colocar esse evento, essa pessoa, em uma caixinha dos. Olha que interessante. Vou pensar um pouco nisso aí de um ponto de vista científico, experimentador de outras culturas. Você pode sim desempenhar isso, não precisa ter estudo para começar a desenvolver a curiosidade antropológica, não. Entendeu? Não precisa ter formação em antropologia para você se colocar nessa posição, tá? E aqui, por onde que eu estou fundamentando isso aqui? Você pega o livro do Robert Greene, da natureza humana, ele fala isso o livro inteiro, o livro tem 1000 páginas. Eu ainda nem terminei, já li uns 75%. Ele fala o tempo inteiro, fala assim, se coloque em uma perspectiva de um estudante da natureza humana. Então aqui eu estou querendo falar o seguinte, se coloque na perspectiva de estudante de uma outra cultura, você está estudando. Quando você está estudando aquela equação, aquele parágrafo, aquela lei, não pode ficar te irritando ou te fazendo rir. Não, você vai ter um olhar crítico ali para tentar entender, tá bom? Então tenta trabalhar um pouco isso. Eu tento trabalhar bastante. Sempre que eu recebo aquele gatilho assim, que eu vejo que a raiva, que a insatisfação tá vindo para, eu tento bloquear. Não, peraí. Dou aquela respirada. Deixa eu tentar entender por que que a gente está nesse contexto, por que que o tom de voz é assim. E é um exercício. Na primeira vez você vai tentar, mas você pode não conseguir, e aí você vai se sentir mal por não conseguir, mas e aí você vai, à medida que vai passando, você vai começar assim, ok, entendi. Eles reagem desse mesmo, porque tem uma questão da comparação, da competitividade, é, da questão de apontar o erro do outro, que é uma outra questão sociológica que eu não vou entrar nisso agora. Então, assim, na verdade, muito das ofensas que a gente recebe, muitos dos ataques, das insatisfações, se você for parar para pensar,
estão dizendo mais sobre a pessoa que está proferindo do que você mesmo, entendeu? E é uma das formas que eu aprendi a lidar com preconceito, com xenofobia. Para mim, quando uma pessoa ela é xenófoba, xenofóbica, desculpa aí o português, eu tento ver, não, o problema ali não sou eu, é numa percepção daquela pessoa. De alguma forma, aquela pessoa ela tem uma autoestima baixa, ela tem um rancor, ela está insatisfeita com alguma coisa e ela acha que julgar uma pessoa de um outro país, de uma outra região, de uma outra nacionalidade, de um outro dialeto, de uma outra cor de pele, ela acha que aquilo ali vai fazer ela se sentir bem, mas não vai, entendeu? O outro ponto aqui, o último, a Alemanha vale a pena sim, vale a pena sim. Principalmente se você está buscando estabilidade política, estabilidade financeira, social, infraestrutura e segurança. E isso aqui, até coloquei uma frase, a Alemanha é um país de trabalho, não é de férias. Isso aí eu lembro, eu levei um amigo meu aqui, italiano, que trabalha num restaurante, atendendo clientes e tal, trabalhando num restaurante italiano. Eu desenvolvi uma amizade legal com ele, eu levei ele num restaurante brasileiro para mostrar um pouco das comidas do Brasil, ele curtiu demais. E ele falou assim, cara, eu sou nascido e eu sempre morei aqui em Hamburgo. Eu poderia ter o passaporte alemão e eu não tenho, eu tenho o passaporte italiano. E assim, eu conheço, é muito comum na comunidade italiana, italianos que tentam vir morar aqui na Alemanha e they got depressed. Tipo assim, eles têm depressão e acabam voltando. E aí eu lembro de falar assim, a Alemanha é um país de trabalho, não é um país de férias. Entendeu? Então significa assim, às vezes até o pessoal assim tá no rush ali, entendeu? De resolver, de fazer, de organizar, de entregar, e nessa perspectiva, é como se eu pensasse assim, é como se você comparasse um pouco Salvador e São Paulo, tá? Me desculpa se eu estou fazendo uma comparação muito errada, mas eu estou tentando comparar a perspectiva. Eu vou para Salvador quando eu quero ter férias, eu vou para São Paulo quando eu quero progredir na minha carreira e ter oportunidades, um leque de oportunidades maior, inclusive internacionais. Não que Salvador não ofereça oportunidades de crescimento de carreira, e também não estou dizendo que São Paulo não é um bom lugar para se passar férias. Estou falando mais de um imaginário, percepção coletiva, entendeu? Então é isso. Alemães de férias, eles vão para a Itália, vão para a Espanha. Pessoas estrangeiras de férias na Alemanha não ficam na Alemanha também, geralmente vão para a Grécia, vão para a Espanha, vão para a Itália, mas para trabalhar estão na Alemanha, estão em Frankfurt, por exemplo, estão em Hamburgo, estão em Berlim. Então é isso. Então eu tentei aqui com esses 5 itens falar um pouquinho de como tentar lidar, né? Apesar de eu fazer vídeos assim que tentam trazer informações pé no chão e às vezes até eu sei que eu peso um pouquinho a mão na questão do cons, né? Mas aí não é no sentido de denegrir a imagem, não é isso. Pelo amor de Deus, não entende errado, entendeu? Eu estou aqui há 6 anos e meio. Se não fosse, se ainda não valesse a pena, eu já tinha me movido, eu, minha esposa, minha família, meu cachorro, para meu filho, meu cachorro, para outro país, para outra cidade, outro continente, mas ainda vale a pena. Eu quero continuar aqui, eu tenho contratos de longo prazo aqui, é onde eu quero criar e crescer com a minha família, tá bom? Então vamos recapitular como é que eu aprendi, estou tentando praticar, é um exercício, não é fácil, e como talvez a minha experiência pode te ajudar. Aprender o alemão para melhorar a conectividade social, entender que é uma cultura de baixo capital social, então o que você está lidando ali não é um problema de alemão com brasileiros, pelo contrário, já vi muitos casos aqui de a gente de brasileiro às vezes sofre algum preconceito, porque a pessoa entende que ele é de algum outro país, aí quando ele fala que ele é brasileiro, a perspectiva da pessoa muda. Você põe uma camisa do Brasil, alemão mexe com você, fala assim, e aí brasileiro,
E aí, brasileiro, não sei o quê, também com um churrasco ali, e aí? Já, isso é testemunho de gente que eu já escutei, entendeu? Então talvez você está sofrendo aí por um preconceito que nem é devido a você, entendeu? Então onde você estiver aí, tenta entender isso, tá? O terceiro, como consequência do capital social, muitos alemães preferem se conectar com outras culturas, foi isso que eu falei, e eu vejo sim uma abertura, inclusive na mídia, inclusive no governo, inclusive no meio das pessoas, no futebol, de que os alemães eles têm um histórico de se conectar com brasileiros, tá bom? E, inclusive eu tenho tem muitos casos de casais, e aqui independente de gênero e opção, que se conectam entre si, alemães e brasileiros, tá bom? Se policia, não deixa o quarto aqui, não deixa a raiva, o rancor, a amargura crescer, não, sabe por quê? Porque assim, eu tenho para mim, pessoalmente, que muitos desses atentados que ocorrem aqui na Europa são pessoas que infelizmente elas tiveram dificuldades em adaptação cultural e elas foram deixando a amargura e o rancor crescer dentro. Lógico que eu não posso falar geral que todos os atentados são assim, né? Porque você tem atentados aqui de próprios cidadãos daquele país e você tem atentados aqui de imigrantes que vieram para aquele país. Mas de qualquer forma, um atentado de terror, ele tem uma motivação de raiva, ele tem uma motivação de punição, tá bom? Então não deixe isso crescer dentro de você não, que isso pode colocar tudo a perder, entendeu? Você pode acabar numa situação de violência doméstica, de agredir alguém que você não deveria agredir, e aí é muito pior. Aí você vai colocar tudo a perder, tá bom? Então no quinto aqui, a Alemanha vale a pena sim, tá? Vamos em frente, vamos tentando entender, vamos tentando desviar dos obstáculos, porque a vida é assim mesmo, não adianta a gente negar, não adianta a gente tentar correr, tá bom? O negócio é enfrentar, pegar informação sem viés e refletir onde a gente pode se desenvolver para ultrapassar aquele obstáculo, para subir aquele degrau que está diante da gente. É isso então, gente. Abração, tô de day off hoje, por isso que eu gravei esse vídeo aqui bem na segunda. Elias, o bebê, entra pra creche agora na quarta. E aí eu tirei hoje e amanhã pra gente ficar juntinho, porque depois que for pra creche é mais difícil ficar mexendo no período dele lá, né? Pra tirar ele, pra poder passar um dia com ele e tal. Então é isso. Beijão, abraço.